Sabe aquela sensação de querer muito alguma coisa, acreditar em algo, ter um sonho e a primeira reação das pessoas ao redor ser exatamente o oposto do que você esperava? Não é aquele silêncio enorme, não é uma dúvida, mas é como se fosse uma certeza. A certeza delas de que você não vai conseguir. E o pior não é quando isso vem de um estranho. O pior é quando vem de dentro de casa, ou de pessoas que deveriam ser o seu primeiro incentivo. Porque aí você não cresce só carregando o peso de tentar. Você cresce carregando a voz delas junto. E eu quero que você pense nisso por um segundo. Pensa numa coisa que você queria muito. Um sonho, um plano, uma ideia. Qual foi a primeira reação da pessoa mais próxima de você quando você contou? Foi empolgação? Foi apoio? Ou foi aquela cara? Aquela cara de será que vai dar certo mesmo? Ou aquela pausa antes de responder que fala mais do que qualquer resposta? Vocês sabem como é, né? Se você já sentiu isso, você sabe exatamente do que eu tô falando hoje. Esse vídeo nasceu de um comentário que eu recebi aqui no canal. Foi do Shadow. E eu quero agradecer porque foi lendo esse comentário que eu consegui organizar esse tema melhor na minha cabeça. Ele falou sobre ter sonhos que uma pessoa muito importante nunca apoiou. Sobre ouvir desde cedo que não ia dar certo, que não fazia sentido ou que talvez ele devesse seguir outro caminho. Essa é a minha interpretação. E sobre como isso foi moldando a forma que ele enxergava a si mesmo ao longo do tempo. E quando eu li aquilo, eu pensei, quantas pessoas estão vivendo exatamente isso agora e nunca tiveram espaço para realmente falar sobre? Então, Shadow, obrigada. Esse vídeo é por causa de você. Eu vou ser honesta com vocês e falar sobre uma coisa que eu nunca comentei muito com outras pessoas. Quando eu era criança, quase entrando na pré-adolescência, eu ouvi algumas coisas sobre mim que não eram pra eu ouvir. Foi em um evento familiar, e quando eu fui ao banheiro, eu ouvi pessoas da minha própria família falando que eu não seria ninguém na vida, que eu não ia conquistar nada de bom. E eram pessoas que eu amava, pessoas que eu achava que me amavam, e ouvir aquilo me machucou muito. Eu saí de lá chorando e eu fui direto pra casa da minha avó. E aí eu contei pra ela o que tinha acontecido, o que eu tinha ouvido, e ela ficou tão brava no dia que ela não queria nem voltar pro Natal. Sim, era Natal e eu ouvi isso. Enfim, eu tenho essa memória até hoje. Não porque eu não perdoei aquelas pessoas. Acredite, eu realmente perdoei elas. Mas porque aquele momento mudou algo dentro de mim de uma forma que levou anos pra eu entender. Porque quando você é uma criança e ouve que não vai ser ninguém, você não processa como mentira, você processa aquilo como verdade. E aí acabou que eu cresci carregando aquilo como se fosse um fato sobre mim. Não a opinião rasa de pessoas que estavam erradas. Um fato. E tem uma coisa cruel nisso que eu demorei muito tempo pra entender. Criança não tem filtro pra separar a opinião de verdade. Adulto já aprendeu que nem tudo que falam sobre você é real, mas criança não tem isso ainda. Criança absorve, e o que absorve vira crença. Crença vira comportamento, e o comportamento vira vida. Então, quando alguém planta uma semente de dúvida em você cedo demais, você não cresce questionando aquela semente. Você cresce regando ela sem nem perceber. Tipo, toda vez que você hesita antes de tentar, toda vez que você acha que não merece, toda vez que você se surpreende quando alguma coisa dá certo, como se o sucesso fosse um acidente e o fracasso fosse algo esperado. E isso não é bem personalidade, isso é o que acontece quando deixam uma voz errada entrar cedo demais. E a partir daquele dia, eu comecei a duvidar muito do meu próprio potencial de um jeito que eu nem percebia que eu estava fazendo. Acabei me fechando, me afastando das pessoas, e eu construí barreiras que levaram anos para começar a derrubar. Durante esse caminho, tiveram pessoas ao meu redor que nunca deixaram essa voz ganhar, sabe? E uma dessas pessoas é a minha avó. Ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu sei que isso é uma coisa que muita gente fala, mas eu preciso que vocês entendam o que eu quero dizer quando eu digo isso. Ela nunca me fez duvidar de mim. Nunca. Em nenhum momento da minha vida, ela plantou uma semente de dúvida na minha cabeça sobre o que eu era capaz ou não. E foi graças a ela que eu me formei na faculdade. Foi graças a ela que em momentos onde eu não tinha mais nenhuma força sobrando, eu encontrava de algum jeito uma razão para continuar. Ela me ensinou a enxergar a vida de um jeito que eu admiro até hoje, e eu sou muito grata por isso. Mesmo que a gente já tenha tido alguns desentendimentos ao longo dos anos, ela nunca soltou a minha mão, sabe? E isso é muito importante para mim. Então é como se eu tivesse crescido com duas vozes ao mesmo tempo. Uma dizendo que eu não ia ser ninguém e outra dizendo que eu podia ser tudo. E durante muito tempo, a primeira falava muito mais alto. Mas o mais importante de tudo é que a segunda nunca parou. E eu acho que todo mundo que chegou até algum lugar na vida, mesmo com tudo contra, tem uma pessoa assim. Uma pessoa que não deixou a voz errada ganhar completamente. Pode ser a avó, pode ser um amigo, ou até um desconhecido que falou a coisa certa na hora certa pra você. Então, se você tem essa pessoa na sua vida, você sabe o valor disso. E se você ainda não encontrou ela, eu preciso te falar uma coisa. Essa pessoa existe sim. E às vezes,
Antes dela aparecer na sua vida, você precisa ser essa pessoa pra si mesmo. O que, sem sombra de dúvidas, é a coisa mais difícil e mais importante que você vai fazer na sua vida. Quando eu decidi seguir como editora de vídeos, grande parte da minha família não foi muito a favor. Eles queriam que eu seguisse o caminho seguro, tipo um concurso público, escritório e estabilidade. E eu entendo. Eu sei que é praticamente tudo que eles conhecem, que pra eles não existe outro jeito de viver uma vida boa. Mas eu me recuso a acreditar que a minha vida tem que ser assim. E eu não tô falando que a segurança é errada, não é isso, sabe? Segurança é muito importante, mas tem uma diferença enorme entre escolher segurança porque é o que você quer e escolher segurança porque você tem medo demais de tentar alguma outra coisa. A verdade é que eu morro de medo de ficar presa na famosa corrida de ratos. De acordar um dia com 50 anos, tendo passado a minha vida inteira trabalhando em lugares que não me importam, para pessoas que não se importam comigo e fazendo coisas que não tem nada de mim, só porque era o caminho seguro. E eu vi isso de perto. Eu trabalhei em ambientes onde a minha saúde mental não importava, onde o que eu recebia não era justo com tudo que eu entregava, e eu vi pessoas ao meu redor presas na mesma rotina há anos, com um olhar que eu não consigo descrever direito, mas é um olhar que eu nunca quero ter. E me imaginar assim me trazia pânico. Não porque eu acho errado quem vive assim, mas porque eu sei que não é o que eu quero pra mim. E saber disso e continuar mesmo assim tem um custo. Porque escolher um caminho diferente do que é considerado normal traz um peso, traz incerteza e traz medo. Mas também traz um alívio gigante, que eu não quero trocar por nada. O alívio de saber que mesmo sendo difícil, mesmo sem garantia nenhuma, eu escolhi um caminho onde eu posso me expressar, onde eu posso usar a minha imaginação e onde eu posso de fato colocar a minha visão no mundo. Até numa edição de vídeo que eu faço para outra pessoa, eu consigo de alguma forma deixar um pedaço de mim ali, sabe? E isso vale mais para mim do que qualquer estabilidade que eu estaria fingindo querer ou ter. O problema de crescer sem apoio não é só a dor do momento, é o que vem depois. É você chegar numa oportunidade e automaticamente achar que talvez não seja pra você. É ter uma ideia e antes de colocar pra fora, já ouvir dentro da sua cabeça a voz daquela pessoa falando que não vai dar certo. É duvidar de si mesmo de um jeito tão automático que você nem percebe que tá fazendo isso. Pensa comigo. Você já teve alguma ideia e antes de falar pra alguém você imaginou uma reação negativa? Já ensaiou na cabeça a resposta da outra pessoa antes de ela falar qualquer coisa? Já teve algum momento que você decidiu não tentar antes de sequer tentar de verdade porque dentro de você alguém já tinha decidido que não ia funcionar? Isso tem nome, isso é a voz que ficou. É o eco de alguém que um dia duvidou de você tão fundo que você internalizou a dúvida e começou a duvidar de si mesmo por conta própria. Sem precisar que ninguém falasse nada, você já fazia o trabalho por eles. E é aí que fica perigoso, porque pelo menos quando é alguém de fora duvidando, você pode questionar, você pode falar, essa pessoa tá errada. Mas quando a voz é sua, quando você acredita que é o seu próprio julgamento, fica muito mais difícil questionar. Porque, por qual motivo você duvidaria de si mesmo, né? Mas eu precisei aprender. E você também vai precisar. Nem todo pensamento que passa pela sua cabeça é verdade, especialmente os que diminuem você. E isso é o que acontece quando a voz errada ganha espaço cedo demais. Você não cresce achando que pode. Você cresce achando que precisa provar. E provar é muito diferente de acreditar. Provar é exaustivo. Já acreditar te move. A diferença entre uma pessoa que cresce acreditando em si mesma e uma pessoa que cresce duvidando não é o talento, não é sorte, não é a capacidade. É o ambiente. São as vozes que ficaram. São as palavras que entraram fundo antes de você ter ferramentas para questionar se eram verdade ou não. E eu digo isso não para colocar culpa em ninguém, mas para falar que se você cresceu assim, se você carrega isso, isso não é fraqueza. É o resultado de algo que aconteceu com você antes de você ter a escolha sobre o que deixar entrar. E a verdade é que não existe uma fórmula para isso, e eu preciso ser honesta. Quebrar as barreiras que você construiu por anos, por causa de palavras que não deveriam ter sido ditas ou ouvidas, é um processo muito longo e difícil. Tem dias que você acorda acreditando em você, tem dias que aquela voz antiga volta do nada, sem avisar e sem motivo aparente, e mexe com você. O que mudou pra mim não foi um momento dramático. Foi um acúmulo de pequenas escolhas de continuar mesmo estando com medo, de tentar mesmo sem garantia e de olhar para as pessoas ao meu redor e decidir que eu não queria o que elas tinham e que isso não me tornava errada, só me tornava diferente. E foi perceber que as pessoas que duvidaram de mim não tinham informações suficientes sobre quem eu era para fazer aquele julgamento. Elas estavam falando das limitações delas, não das minhas. Demorei muito para acreditar nisso de verdade, mas quando eu acreditei, as coisas começaram a mudar. Igual eu falei, não foi de forma dramática, mas sim
aos poucos. Foi tentando uma coisa pequena e sobrevivendo. Foi errando e percebendo que o mundo não acabou por isso. E foi acertando também, e deixando aquilo ser meu, sem diminuir, sem falar que foi sorte e sem esperar alguém confirmar que eu merecia de fato o que eu tinha conquistado. Porque uma das coisas mais difíceis para quem cresceu sem apoio é receber o sucesso. A gente aprende a lidar com o fracasso. A gente já esperava ele, né? Mas o sucesso ele desorienta a gente, porque a narrativa que construímos sobre nós mesmos não tem muito espaço para ele. E aprender a receber o que você conquistou, sem minimizar, sem diminuir, sem esperar alguém validar, isso é parte do processo também. Então, se você tá crescendo ou cresceu em algum lugar onde ninguém acredita em você ou você sente que não tem apoio, eu preciso que você entenda isso. A opinião de alguém sobre o seu potencial não é um fato. É a perspectiva de uma pessoa que provavelmente nunca foi além do que ela mesma acredita ser possível ou não. E você não precisa viver dentro da imaginação limitada de ninguém. Vai ser difícil, vai ter dias que a voz deles vai falar muito mais alto do que a sua, mas continue. Mesmo assim, continue. Porque no final, a única voz que vai importar de verdade é a que você escolhe cultivar. E por aqui eu escolho cultivar a minha. Espero que vocês façam o mesmo por aí. Mais uma vez, Shadow, obrigada pelo comentário que você deixou lá no vídeo. Se você estiver assistindo isso, tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho. Muito obrigada a todo mundo que deixou um comentário lá no último vídeo. E até a próxima, pessoal.